Fernando era um médico respeitado no Hospital das Clínicas de São Paulo. Seu dia começava cedo, como sempre, e a rotina exaustiva não o desmotivava. Pelo contrário, alimentava sua paixão pela medicina. Ele sempre acreditou que cada paciente era uma nova oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Nesse dia, porém, um caso particularmente desafiador se apresentava. Helena, uma milionária conhecida na alta sociedade, havia sido admitida com um diagnóstico terminal. A notícia reverberou entre os colegas de Fernando, mas ele não se deixou abalar. Ao entrar no quarto onde Helena estava internada, Fernando sentiu um misto de admiração e preocupação. A mulher diante dele tinha uma beleza inegável, mesmo em meio ao sofrimento. Seu cabelo loiro, que antes brilhava como o sol, estava agora sem vida, e seus olhos, que pareciam ter conhecido a alegria e a riqueza, agora refletiam dor e desespero. Ele se aproximou da cama, observando os monitores e o gotejamento lento do soro. Bom dia, Helena. Sou o Dr. Fernando. Estou aqui para cuidar de você, disse ele, sua voz firme, mas suave. Ele sabia que a situação era crítica, mas não era do seu feitio desistir. Ela o olhou com uma expressão que misturava surpresa e desconfiança. Você é um médico responsável. Não posso acreditar que estou aqui. A vida é tão injusta, respondeu, a voz trêmula. Fernando hesitou por um momento. Entendo que isso seja difícil para você, mas vamos fazer o nosso melhor. Você não está sozinha nessa. Vou me empenhar ao máximo para encontrar um tratamento que funcione, garantiu, tentando transmitir confiança. No fundo, ele sabia que o tempo era curto e que as chances eram poucas. Mas sua determinação era inabalável. Helena desviou o olhar, fitando a janela que dava para a cidade. Você não entende. A vida que eu tinha, tudo que eu construí, pode acabar em questão de dias. E se você lutar, a medicina avança a cada dia. Eu sei que existem opções que podemos explorar, insistiu Fernando, lembrando-se de como muitos de seus pacientes, mesmo em circunstâncias similares, haviam encontrado forças que não sabiam que tinham. Ela olhou para ele novamente, e pela primeira vez, uma faísca de esperança iluminou seu olhar. E se eu não conseguir? E se eu não tiver forças para lutar? Você vai ter. Eu estarei ao seu lado. Não importa o que aconteça, vamos enfrentar isso juntos, prometeu Fernando, sem perceber o quanto suas palavras estavam se entrelaçando com suas emoções. A força dela o atraía de uma maneira que ele não esperava, e ele se viu involuntariamente se conectando a ela. No entanto, quando Fernando saiu do quarto, uma preocupação crescia dentro dele. Ele precisava discutir o caso com a equipe médica e planejar um tratamento, mas sua mente estava longe. A beleza e a fragilidade de Helena o incomodavam. Ele sentia que havia algo mais profundo na história dela, algo que ultrapassava a doença que a consumia. Na sala de reuniões do hospital, os médicos discutiam o caso de Helena. Fernando observou atentamente os rostos de seus colegas, percebendo a hesitação e o ceticismo em relação à possibilidade de um tratamento eficaz. Era claro que muitos deles já haviam desistido dela antes mesmo de tentar. Precisamos considerar todos os aspectos. Ela é uma paciente de alto risco com um histórico complicado, disse Dr. Almeida, um médico renomado, enquanto analisava os exames de Helena.
Mas e se nós tentássemos uma abordagem diferente? Existem novos tratamentos experimentais que poderiam ser aplicados, argumentou Fernando, sua determinação crescendo. Ele não estava disposto a deixar que a condição de Helena definisse seu destino. Você realmente acha que vale a pena arriscar? O tempo é curto, e a doença dela é agressiva, respondeu o Dr. Almeida, com uma expressão de ceticismo. Estou disposto a liderar a equipe nesse caso. Ela merece uma chance, afirmou Fernando, sua voz firme. O olhar de seus colegas se desviou, e ele percebeu que muitos estavam relutantes em apoiá-lo. Mas ele não se importava. A imagem de Helena o inspirava a lutar, e ele não poderia deixar que o medo do fracasso ditasse suas ações. Após a reunião, Fernando se retirou para o jardim do hospital, onde a luz do sol iluminava as flores recém-plantadas. Ele respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. A beleza do lugar contrastava com a gravidade da situação que enfrentava. Helena não era apenas uma paciente. Ela era uma mulher com sonhos, esperanças e, provavelmente, um passado que a moldara de maneiras que ele ainda não compreendia. Enquanto isso, Helena permanecia em seu quarto, lutando contra seus demônios internos. A solidão a consumia, e a riqueza que antes parecia ser uma bênção agora se tornará uma maldição. Ela olhou para o teto, lembrando-se das festas glamourosas, dos sorrisos falsos e das relações superficiais. Por que tudo isso importa? Sussurrou para si mesma, sentindo-se perdida. Fernando entrou no quarto novamente, trazendo consigo um brilho de determinação. Helena, eu gostaria de discutir algumas opções de tratamento com você. Eu sei que é difícil, mas precisamos focar na luta, disse, tentando quebrar o gelo. Ela o olhou, e pela primeira vez, algo parecido com gratidão surgiu em seu olhar. Você realmente acredita que eu posso lutar, não é? Eu acredito que você tem uma força dentro de você que pode surpreender a todos, inclusive a você mesma, respondeu ele, com um sorriso encorajador. Vamos trabalhar juntos para encontrar uma saída. Enquanto conversavam, a conexão entre eles se tornava palpável. Fernando sentia que Helena era mais do que uma simples paciente. Havia uma história de superação que ele queria desvendar. Mesmo que estivesse ciente de que não poderia se deixar levar por sentimentos, a empatia que surgia entre eles era inegável. Você não sabe o que é viver cercada por pessoas que só estão interessadas no seu dinheiro. Meus relacionamentos sempre foram superficiais, confessou Helena, sua voz embargada. Agora, mesmo com tudo que eu tenho, me sinto mais sozinha do que nunca. Às vezes, a solidão pode ser mais dolorosa do que qualquer doença, disse Fernando, percebendo que, por trás da figura de mulher forte e poderosa, havia uma fragilidade que ele não podia ignorar. Mas você não está sozinha. Estou aqui para ajudá-la, e juntos podemos encontrar um caminho. O olhar de Helena se suavizou, e pela primeira vez, ela viu em Fernando não apenas um médico, mas um ser humano disposto a se importar. Ele não era como os outros. Ele a via como uma pessoa, não como uma milionária perdida em seu próprio mundo. E, mesmo que a luta fosse árdua, ela sentia que havia um fio de esperança começando a se entrelaçar em sua vida novamente. Helena estava em um dos quartos do hospital. A luz suave da manhã filtrava-se pelas cortinas, lançando um brilho dourado sobre o chão. Depois de semanas de tratamento intenso, ela finalmente começava a mostrar sinais de recuperação. O tratamento,
que inicialmente parecia um labirinto sem saída, agora trazia a esperança de um futuro. Mas a batalha contra a doença não era a única luta que ela enfrentava. Sentia-se sozinha e perdida, apesar do luxo e das posses que a cercavam. Fernando entrou no quarto, com seu jaleco branco e um sorriso caloroso. Ele havia se tornado uma presença constante na vida de Helena, e não apenas como seu médico. Ele sempre chegava com uma aura de determinação e compaixão. Mas naquele dia, ele notou uma expressão diferente em seu rosto. Havia uma fragilidade que a tornava ainda mais real, mais humana. Bom dia, Helena, disse Fernando, puxando uma cadeira para se sentar ao lado dela. Como você se sente hoje? Ela olhou para ele e, por um momento, hesitou. As palavras estavam na ponta da língua, mas a vulnerabilidade a impedia de se expor. Após uma pausa, ela finalmente respondeu: Sinto-me um pouco melhor, eu acho. Mas, Fernando, tem dias em que a solidão é quase insuportável. O médico inclinou-se para a frente, interessado. Ele sempre soubera que por trás da fachada de milionária havia uma mulher lutando contra demônios internos. Você não precisa se sentir sozinha. Estou aqui para ajudar você, disse ele. Sua voz suave, quase um sussurro. Helena desviou o olhar, observando a paisagem urbana pela janela. Era um dia ensolarado, mas a beleza do exterior não conseguia penetrar a névoa de seus pensamentos. Às vezes, eu me pergunto se toda a minha riqueza vale a pena. Tenho tudo o que poderia desejar, mas... Ela hesitou novamente, sentindo o peso de suas palavras. Mas não tenho ninguém em quem confiar. Ninguém com quem eu possa compartilhar isso. Fernando a observou, seu coração apertando-se. Ele sabia que a vida de Helena era marcada por traições e desilusões, e isso tornava seu desejo de salvá-la ainda mais forte. É compreensível, Helena. O dinheiro pode comprar conforto, mas não pode comprar relacionamentos verdadeiros. Se você quiser, podemos conversar sobre isso. Estou aqui para ouvir. Um silêncio pairou no ar. E então, com uma voz quase trêmula, Helena decidiu abrir-se. Meu irmão. Ele era tudo para mim. Eu confiei nele, e ele me traiu de uma forma que eu nunca imaginei que fosse possível. Desde então, minha vida se transformou em um labirinto de desconfiança. Fernando sentiu uma onda de empatia. Ele sabia que Helena havia enfrentado perda significativa, e que a traição do irmão a havia deixado emocionalmente devastada. Você não está sozinha nessa jornada. Eu sou um estranho, mas posso lhe garantir que há pessoas boas no mundo, que se preocupam com você, ele disse, tentando confortá-la. Ela olhou para ele, e pela primeira vez, um lampejo de esperança cruzou seu olhar. Obrigada, Fernando. Eu realmente aprecio isso. Às vezes, é difícil enxergar a luz no fim do túnel. O médico assentiu, entendendo a profundidade de suas palavras. Eles continuaram a conversar, e a conexão entre eles se tornava cada vez mais forte. Fernando contou um pouco sobre sua própria vida, suas lutas e desafios, revelando-se mais do que apenas um médico. Eu também já passei por momentos difíceis, disse ele. A vida pode ser brutal, mas é nesses momentos que encontramos força dentro de nós mesmos. Você tem essa força, Helena. Eu posso ver isso. A conversa fluiu, e o ambiente pesado do hospital começou a parecer mais leve. Eles compartilharam risadas e lágrimas, e cada palavra trocada parecia construir um laço mais forte entre os dois. Fernando olhou nos olhos dela e viu não apenas uma paciente,
mas uma mulher resiliente que estava disposta a lutar por sua vida. Na semana seguinte, o clima entre eles se tornou mais leve, e Helena estava mais disposta a compartilhar suas experiências. Durante uma visita, ela decidiu abrir seu coração novamente. Fernando, você se lembra de quando eu mencionei meu irmão? Começou ela, sua voz carregada de emoção. Sim, claro. O que aconteceu? Perguntou ele, com a preocupação evidente em seu tom. Eu sempre o vi como meu protetor, alguém que cuidava de mim. Mas depois de tudo, percebi que ele só estava interessado no meu dinheiro e na minha influência. Ele me traiu de uma maneira que me deixou devastada. Desde então, tenho dificuldade em confiar em qualquer um, disse Helena, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Fernando se aproximou, colocando uma mão reconfortante sobre a dela. Helena, é difícil passar por isso, mas lembre-se de que você não precisa carregar esse peso sozinha. Você tem pessoas que se importam com você, e eu sou uma delas, ele disse, sua voz firme. Ela olhou para ele, e naquela fração de segundo, a tensão no ar se dissipou. Havia uma conexão inegável entre eles, um entendimento que transcendia as palavras. Eu gostaria de acreditar nisso, mas é difícil abrir-se novamente. Ela confessou, sua vulnerabilidade à flor da pele. Eu entendo, mas às vezes, é preciso dar o primeiro passo. E eu estarei ao seu lado. Não importa o que aconteça, Fernando assegurou. O olhar dela se suavizou, e por um momento, parecia que o peso do mundo havia sido retirado de seus ombros. Eles ficaram em silêncio, desfrutando da companhia um do outro. Entretanto, enquanto Fernando revisava os exames de Helena em um dia posterior, ele se deparou com uma anomalia nos resultados. A descoberta o deixou em choque. Ele sabia que tinha que abordar o assunto, mas a incerteza de como isso afetaria Helena o deixou hesitante. Ele se sentou, olhando os papéis, a mente girando com a responsabilidade que carregava. O que ele deveria fazer? O que isso significava para a recuperação dela? Ele podia vê-la, a mulher forte que estava se reerguendo, e se perguntava se essa nova sombra iria apagá-la novamente. Com um profundo suspiro, ele se levantou e foi em direção ao quarto de Helena, a mente cheia de perguntas e temores. Ao entrar, ela estava sentada na cama, um livro em mãos, mas assim que o viu, o sorriso desapareceu. Fernando, você parece preocupado. O que aconteceu? Perguntou ela, a expressão de preocupação instantaneamente se formando em seu rosto. Ele hesitou, as palavras se aglomerando em sua garganta. Era difícil ser o portador de más notícias, especialmente para alguém que já havia passado por tanto. Helena, eu encontrei algo nos seus exames que precisamos discutir. Ele começou, a voz trêmula. Ela se endireitou na cama, a ansiedade crescendo. O que você quer dizer? É algo sério? Perguntou, o medo pairando no ar. Fernando respirou fundo, encarando-a nos olhos. Ele sabia que precisava ser honesto, mas a ideia de ferir seu espírito o deixava angustiado. Sim, é sério. Mas precisamos conversar sobre isso com calma. Existem algumas anomalias que podem afetar seu tratamento, ele disse, a voz carregada de gravidade. Helena ficou em silêncio, processando suas palavras. O medo e a incerteza refletiam-se em seu olhar. Fernando desejava poder suavizar a dureza da realidade, mas sabia que era um dever moral informar a verdade. O que isso significa para mim? Questionou ela, a voz baixa. Fernando hesitou mais uma vez, mas a sinceridade a obrigou a continuar. Nós precisamos de mais testes para entender a situação claramente. Mas eu quero que você saiba que estou aqui para lutar por você. Não importa o que aconteça, ele afirmou, determinado. Helena fechou os olhos,
absorvendo a informação. A sensação de solidão que a acompanhava durante sua jornada parecia intensificar-se novamente. Mas a presença constante de Fernando ao seu lado a fazia sentir que ainda havia esperança. Eu confio em você, Fernando. Vamos enfrentar isso juntos, ela declarou, a coragem começando a brilhar através de sua vulnerabilidade. Ele sorriu, aliviado por sua resposta. Era a primeira vez que ele via uma faísca de determinação em seus olhos desde que aquela sombra havia surgido. Eles estavam juntos, e ele estava determinado a lutar por ela. Não apenas como médico, mas como amigo. O sol começava a se pôr no horizonte, banhando a cidade de São Paulo em tons de laranja e rosa, quando Helena recebeu a tão esperada alta do hospital. O dia havia chegado, e com ele, uma nova oportunidade de recomeço. Para ela, aquele não era apenas um momento de celebração pela recuperação, mas um ponto de virada em sua vida. Helena vestiu um elegante vestido azul, que realçava sua beleza e refletia a nova esperança que brotava em seu coração. Ao olhar-se no espelho, sentia-se diferente, mais forte, mais viva. Embora ainda carregasse as cicatrizes da dor, estava decidida a deixá-las para trás. Fernando, por sua vez, aguardava-a na entrada do hospital. Ele estava nervoso, embora tentasse disfarçar. O médico que havia sido sua âncora durante aqueles dias sombrios agora se sentia mais vulnerável do que nunca. O tratamento que proporcionara a Helena não fora apenas uma jornada médica. Tornará-se uma experiência profundamente emocional. Quando seus olhares se cruzaram, um silêncio confortável se instalou entre eles, repleto de significados não ditos. Helena sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto, e Fernando retribuiu, apesar da tensão palpável que pairava no ar. Pronta para recomeçar? Ele perguntou, tentando esconder a expectativa em sua voz. Mais do que pronta. Na verdade, eu gostaria de te convidar para um jantar, como forma de agradecer. Você não apenas me salvou, mas me deu esperança em um momento em que eu achava que não havia mais nada. A sinceridade no olhar de Helena fez o coração de Fernando acelerar. Eu ficaria honrado. Ele respondeu, sua voz quase um sussurro. Que horas? Que tal às 8? Posso fazer algo especial? Helena sugeriu, já se perdendo em pensamentos sobre o que poderia preparar. Aquela noite seria marcada por uma nova fase de suas vidas, e ambos sentiam isso. Quando chegaram à casa de Helena, ela se sentiu um pouco nervosa. A casa, que antes parecia um lar repleto de vida, agora parecia um eco de sua solidão. Mas ao olhar para Fernando, a sensação de desconforto começou a se dissipar. Assim que os dois entraram na cozinha, um aroma de ervas e especiarias começou a perfumar o ambiente. Eu espero que você goste de comida italiana, disse Helena, enquanto começava a cozinhar. Sempre foi uma das minhas preferidas. Sou um grande fã, na verdade. Fernando sorriu, observando-a com admiração. E, se você precisar de ajuda, estou aqui. Você pode me ajudar a cortar os ingredientes. Helena se virou, seu olhar se prendendo ao dele por um instante. Havia algo de íntimo nisso, algo que parecia ultrapassar a barreira do profissional. Enquanto cortavam os ingredientes, a conversa fluiu naturalmente. Riam sobre pequenas coisas, compartilhavam histórias de infância e se surpreendiam com as similaridades em suas vidas. Helena falava sobre as aulas de piano que tomara quando criança, enquanto Fernando lembrava-se de como sempre foi apaixonado pela medicina, até mesmo quando ainda era apenas um menino sonhando em ajudar as pessoas. Sabe, disse Helena, enquanto mexia a massa, eu sempre pensei que a riqueza poderia resolver todos os meus problemas. Mas, agora que passei por isso tudo, percebo que nada disso importa se não tivermos pessoas que se importam conosco.
Fernando olhou para ela, admirando a vulnerabilidade que ela revelava. O peso que Helena carregava era visível, mas também havia uma força indomável em sua determinação de mudar a narrativa de sua vida. É verdade. Ele respondeu, com a sinceridade que sempre o caracterizou. A conexão humana é o que realmente nos cura. E você, Helena, tem um poder incrível de inspirar aqueles ao seu redor. Ela sorriu, um misto de gratidão e desconforto. A intensidade do olhar de Fernando a fazia sentir-se exposta. Mas, ao mesmo tempo, havia um conforto imenso em saber que alguém a compreendia tão bem. Enquanto o jantar avançava, as risadas e as lembranças se transformaram em uma conversa mais profunda. Helena começou a se sentir culpada por depender tanto de Fernando. Embora ele tivesse se tornado uma parte essencial de sua recuperação, a ideia de ser um fardo a atormentava. Fernando, começou Helena, hesitando. Eu não quero que você sinta que tem que estar aqui por obrigação. Você fez tanto por mim, e eu sou grata. Mas, Helena, interrompeu ele, sua voz firme. Eu quero estar aqui. Não é uma obrigação. É uma escolha. Você é uma pessoa incrível. E estou feliz em vê-la se levantando. Ela desviou o olhar, contemplando a mesa posta com um misto de emoções. A conexão entre eles estava crescendo, mas a insegurança de Helena a impedia de aceitar plenamente o que estava acontecendo. Helena hesitou, a voz embargada. Não quero ser um peso para você. Você nunca foi um peso. Fernando disse com firmeza, inclinando-se para mais perto dela. Você é uma mulher forte, inspiradora. Não se menospreze. A tensão entre eles aumentava, e Helena sentiu o calor subir ao seu rosto. O olhar de Fernando a fazia querer se abrir, mas a sombra do passado ainda a assombrava. Após o jantar, enquanto a noite se desenrolava, Helena decidiu compartilhar um sonho que a acompanhava. Era um desejo que brotava em seu coração, uma ideia que havia cultivado em segredo. Fernando, eu tenho pensado em algo, começou ela, olhando para ele com seriedade. Estou considerando usar parte da minha fortuna para ajudar a construir um hospital para pacientes carentes. Um lugar onde as pessoas possam receber cuidados de qualidade, independentemente de sua condição financeira. Fernando a encarou, surpreso e emocionado. A ideia era grandiosa, e ele sabia que era um passo significativo para Helena. Isso é incrível, ele disse, seu tom cheio de admiração. Você tem a chance de fazer uma diferença real na vida de muitas pessoas. Mas e se eu não conseguir? E se as coisas não saírem como eu espero? Helena questionou, suas inseguranças voltando à tona. Helena, você já superou tanto. Fernando respondeu, sua voz suave e encorajadora. Se alguém pode fazer isso, é você. E eu estarei aqui para te apoiar em cada passo do caminho. As palavras de Fernando ecoaram na mente de Helena. Por um breve momento, ela se sentiu leve, como se pudesse tocar as estrelas. A fé que ele tinha nela acendeu uma chama de esperança. E ela sorriu. Um sorriso que refletia não apenas gratidão, mas também um novo propósito. Obrigada, Fernando. Ela disse, a emoção quase a sufocando. Eu não sei o que faria sem você. O clima entre eles estava carregado de sentimentos não expressos, e a conexão que haviam construído parecia prestes a se transformar em algo mais profundo. Entretanto, Helena sabia que ainda havia desafios a enfrentar, sombras do passado que não podiam ser ignoradas. E, apesar da esperança que começava a renascer, ela também sentia que precisava encontrar um caminho que a libertasse das amarras que a prendiam. A noite avançava,
E enquanto se despediam, Helena percebeu que aquele não era apenas um jantar de agradecimento. Era o início de uma nova jornada, uma que os uniria ainda mais e que os levaria a explorar não apenas o mundo ao seu redor, mas também os segredos e medos que cada um carregava dentro de si. Com um último olhar, a esperança refletida nos olhos de ambos, Helena fechou a porta, mas sabia que a história deles estava apenas começando. O sol da manhã filtrava-se através das janelas amplas da fundação, lançando um brilho suave sobre os mosaicos coloridos do piso. Helena estava absorta em seus pensamentos, caminhando lentamente pelos corredores adornados com fotografias de pessoas cujas vidas haviam sido transformadas por aquelas paredes. A ideia de ajudar aqueles que mais precisavam a enchia de um entusiasmo renovado, mas uma sombra pairava sobre seu coração. O peso do passado ainda a seguia, e a última coisa que ela queria era encontrar seu irmão novamente. Enquanto analisavam o mural que destacava as conquistas da fundação, o ar se tornou tenso. Ela virou-se, e seu olhar encontrou de Lucas, seu irmão, que estava parado na entrada, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ele sempre foi um mestre em manipulação, mesmo após todo o sofrimento que causou. Helena sentiu um misto de raiva e tristeza ao vê-lo. Helena, que surpresa agradável, disse Lucas, aproximando-se com um passo calculado. Não sabia que você estava aqui. Lucas, respondeu Helena, mantendo a voz firme. O que você está fazendo aqui? Eu vim ver como você estava. Depois de tudo que aconteceu, achei que poderíamos conversar, ele disse, com um tom que soava mais como uma armadilha do que uma oferta genuína. Helena cruzou os braços, tentando se proteger das memórias dolorosas que imediatamente ressurgiam. Não há nada para conversarmos. Você sabe que eu não confio em você. Lucas riu, mas não era um riso alegre. Confiança, Helena. Você realmente acha que pode se permitir ser tão ingênua assim? Eu sou seu irmão. Estamos conectados. Não importa o que tenha acontecido. A tensão no ar era palpável. Helena sentiu seu coração acelerar. Você me traiu, Lucas. Fez coisas que nunca poderei esquecer. A lembrança de suas manipulações e deslealdades ainda a feriam profundamente. E ela se lembrava das noites em claro que passou tentando entender como alguém que deveria protegê-la poderia ter feito tanto mal. Eu errei, claro. Quem não erra? Mas você também tem suas falhas. Está tentando se colocar acima de mim, como se fosse melhor. Você é rica, Helena, mas isso não significa que você é uma boa pessoa. A riqueza não compra a felicidade. Ele insistiu, seus olhos fixos nos dela, como se procurasse uma rachadura em sua confiança. Eu não estou aqui para discutir moralidade com você. Estou aqui para ajudar outras pessoas. Algo que você nunca pareceu se importar, disse ela, tentando se desvincular da conversa. Ah, a bondade da sua parte. Mas você não vê? Está cometendo o mesmo erro de sempre, ajudando os outros para se sentir melhor consigo mesma. E, acredite, essa fundação não é o que parece, ele proferiu, como se tentasse lançá-la em um abismo de dúvida. Helena engoliu em seco, sentindo uma onda de insegurança. O que você quer dizer com isso, Lucas? Você confia nas pessoas demais. E essa fundação? Bem, vamos apenas dizer que nem tudo é o que parece. As intenções podem ser boas, mas as consequências são o que realmente importa. Ele disse, dando um passo à frente, o tom de voz agora mais cordial, quase manipulador. Nesse momento, Fernando entrou na sala, atraído pela conversa tensa que se desenrolava. Ao vê-los, ele imediatamente percebeu a tensão no ar. Helena, está tudo bem aqui? Ele perguntou, seu olhar passando de Helena para Lucas, reconhecendo a presença do irmão sem precisar que ninguém dissesse nada. Helena sentiu um alívio ao ver Fernando,
e uma parte dela desejava que ele pudesse afastar Lucas como se afastava uma sombra. Está tudo sob controle, Fernando, ela disse, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Só estamos colocando algumas coisas em ordem. Eu não sabia que você estava aqui, Lucas, Fernando disse, a firmeza em sua voz não passando despercebida. A tensão aumentou, e Helena notou que Fernando estava avaliando a situação com atenção. Eu só estava conversando com Helena sobre a fundação. É um lugar interessante, não é? Lucas disse, tentando disfarçar a hostilidade com um tom amigável. Sim, muito interessante, Fernando respondeu, sem desviar o olhar. Mas talvez você devesse respeitar o espaço dela. Helena está aqui para ajudar, e não para ser pressionada por você. Lucas ergueu uma sobrancelha, surpreso com a defesa de Fernando. Você está se metendo onde não é chamado, doutor. Não se esqueça de que sou o irmão dela. Posso falar com ela quando quiser. Sim, mas as pessoas têm o direito de escolher com quem querem conversar, Fernando respondeu, seu tom cada vez mais firme. Helena não precisa ouvir suas manipulações e mentiras. A tensão entre os três cresceu, e Helena sentiu-se dividida. Uma parte dela desejava que Fernando estivesse ali para protegê-la, mas outra parte queria resolver suas questões familiares sozinha. Fernando, está tudo bem. Eu consigo lidar com isso, ela disse, tentando afastar a sensação de conflito que permeava o ambiente. Helena, você não precisa enfrentar isso sozinha, Fernando insistiu, olhando nos olhos dela, buscando encorajá-la. Você é mais forte do que pensa, mas não precisa lutar contra seu passado sem ajuda. Lucas, percebendo que estava perdendo o controle da conversa, tentou mudar de tática. Olha, Helena, eu só quero o seu bem. Não quero que você se machuque mais. Além disso, essa fundação, você realmente confia nas pessoas lá? Elas podem não ser tão altruístas como parecem. Ele insinuou, sua voz carregada de desdém. Eu confio nas pessoas que trabalham aqui. Helena respondeu, sua voz elevada. Elas estão fazendo um trabalho incrível. E eu estou aqui para ajudar. Algo que você nunca pareceu interessado em fazer. Você acha que essas pessoas são suas amigas? Elas estão apenas aproveitando sua fama e fortuna. Isso é tudo o que você é agora. Uma fonte de dinheiro. Lucas disse, seu tom ácido. Você não percebe que está sendo usada. Helena sentiu um nó se formar em seu estômago. A dúvida que Lucas plantava era como veneno, ameaçando corroer a confiança que ela havia construído ao longo das últimas semanas. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia a presença firme de Fernando ao seu lado, como uma âncora em meio à tempestade. Você não conhece as pessoas que trabalham aqui. Elas se dedicam a ajudar os outros. Algo que você nunca entendeu, Fernando disse, olhando fixamente para Lucas, sua expressão cheia de determinação. E, mais importante ainda, Helena é mais do que sua riqueza. Ela é uma pessoa incrível. E eu não vou deixar que você a manipule novamente. É isso que você acha, que pode protegê-la de mim? Lucas desafiou, com um sorriso sarcástico. Você não sabe nada sobre nossa história, doutor. Eu sei o suficiente para entender que Helena merece muito mais do que você pode oferecer. Fernando respondeu, seu tom inabalável. Helena, sentindo-se dividida entre os dois homens que representavam partes diferentes de sua vida, decidiu que era hora de tomar uma posição. Lucas, eu não quero mais essa relação. Você me machucou demais e não posso continuar a permitir que você me manipule, disse ela, sua voz firme. Você está cometendo um erro, Helena, Lucas disse,
sua expressão mudando de manipuladora para ameaçadora. Você pode se afastar de mim, mas eu sempre estarei por perto. Não se esqueça disso. Eu estou pronta para me afastar, ela afirmou, sentindo uma onda de coragem tomar conta dela. E você vai precisar aceitar isso. Fernando olhou para Helena com admiração, percebendo o quanto ela havia crescido. Estou aqui com você, Helena. Não importa o que aconteça, ele disse, segurando sua mão suavemente. Helena sorriu para Fernando, sentindo a força que ele lhe transmitia. Obrigada, Fernando. Eu realmente preciso de alguém como você ao meu lado. Lucas se afastou, a raiva e o ressentimento transparecendo em seu rosto. Você vai se arrepender disso, Helena. Eu prometo, ele disse antes de sair, deixando um silêncio tenso no ar. Você fez a coisa certa, Fernando disse, olhando nos olhos de Helena. Não é fácil, mas você é forte. E eu estarei aqui para ajudá-la em cada passo do caminho. Helena sentiu-se aliviada, apesar do tumulto emocional. Obrigada, Fernando. Sua presença faz toda a diferença. Ela respirou fundo, percebendo que, finalmente, estava pronta para seguir em frente, mesmo que o caminho à frente ainda fosse incerto. Helena observava a vista da janela do seu escritório, um espaço que antes era apenas um ambiente de trabalho, mas que agora se tornava um símbolo de sua nova vida. O horizonte de São Paulo se estendia diante dela, repleto de possibilidades. Sua mente fervilhava com os planos que começava a traçar para o hospital, que sonhava em ajudar a construir. Após semanas de recuperação e reavaliação de suas prioridades, ela decidiu que não poderia mais permanecer passiva diante de sua fortuna. A saúde pública precisava de mais, e ela estava determinada a fazer a diferença. Quando Fernando entrou no escritório, a expressão de determinação em seu rosto imediatamente chamou a atenção de Helena. Ele carregava um arquivo com esboços e propostas para o novo hospital, e o brilho de seu olhar refletia a paixão que sentia pelo que fazia. Helena, fiquei pensando sobre as especialidades que podemos oferecer. Precisamos focar em áreas que mais precisam de atenção, como oncologia e pediatria, disse ele, abrindo o arquivo na mesa. Concordo plenamente, Fernando. Temos que garantir que cada paciente receba o melhor tratamento possível. E quero que você faça parte da equipe médica. Sua visão e dedicação são exatamente o que precisamos, respondeu ela, sentindo uma mistura de empolgação e nervosismo. A ideia de trabalhar lado a lado com Fernando a fazia sentir-se viva de uma maneira que não experimentava há anos. Fernando olhou nos olhos de Helena, surpreso e tocado pela sua proposta. Ele sempre a admirou, não apenas por sua beleza, mas por sua força e determinação em enfrentar a vida. Você tem certeza disso? Ser parte da equipe significa muita responsabilidade. E eu já tenho um trabalho no hospital onde estou. Ele hesitou, ponderando sobre a possibilidade de deixar sua posição atual. Eu sei. Mas isso é diferente. Podemos criar algo incrível juntos. E, de certa forma, você já faz parte da minha vida. Nós dois sabemos que temos muito a oferecer um ao outro, ela disse, um sorriso iluminando seu rosto. Fernando sentiu o calor do momento e a conexão que havia crescido entre eles. Era uma proposta que não poderia recusar. Enquanto eles discutiam os detalhes, uma sombra escura se aproximava. O irmão de Helena, Eduardo, não estava contente com a decisão da irmã de se afastar dele e de seu passado. Ele sempre a viu como uma peça em seu jogo de poder e manipulação, e a ideia de que ela estava se libertando de suas garras o deixava furioso.
Eduardo começou a arquitetar um plano para desacreditar Fernando, sabendo que qualquer ameaça ao médico poderia afetar Helena profundamente. Em um dos dias seguintes, enquanto Fernando e Helena trabalhavam em um café aconchegante nas proximidades do hospital, Eduardo os observava de longe. Ele notou o jeito como Helena olhava para Fernando, como se ele fosse a única pessoa que importasse, e isso o irritou ainda mais. Ele precisava agir, e rapidamente. Vou fazer você pagar por isso, Fernando, murmurou para si mesmo, enquanto um sorriso maligno surgia em seu rosto. Eduardo começou a investigar o passado de Fernando, revirando informações que poderiam ser usadas contra ele. O médico sempre teve um histórico impecável, mas Eduardo estava determinado a encontrar alguma brecha. Logo ele descobriu uma antiga acusação que Fernando havia enfrentado anos atrás, quando um erro médico em uma cirurgia complicou a situação de um paciente. O caso foi encerrado sem maiores repercussões, mas a sombra do passado poderia ser ressuscitada facilmente. Em uma noite, Eduardo decidiu confrontar Fernando. Ele o encontrou em uma sala de espera do hospital, onde o médico estava revisando alguns prontuários. Fernando, preciso falar com você, disse Eduardo, sua voz baixa e ameaçadora. Sobre o quê, Eduardo? Não estou em posição de discutir nada com você. Helena está esperando por mim, respondeu Fernando, mantendo a calma, mas com um leve toque de tensão na voz. Ah, mas isso é algo que pode interessar a ela. Você sabe, sua reputação é tudo, não é mesmo? Já pensou em como seria se as pessoas soubessem sobre o seu passado? Aquele caso que você tentou enterrar. Eduardo provocou, observando a reação de Fernando. Fernando congelou por um momento, a lembrança daquela época sombria voltando à sua mente. Isso foi há anos. Já foi resolvido. Você não tem o direito de usar isso contra mim ou contra Helena, ele respondeu, tentando esconder a preocupação. Direito? Você não entende, Fernando. Eu só quero proteger minha irmã. E se você não for o homem que ela pensa que você é, então é meu dever avisá-la, Eduardo disse, seu tom de voz carregado de hipocrisia. Fernando respirou fundo, tentando não deixar que Eduardo o afetasse. Você não está fazendo isso por ela, e sim por você. Você sempre se preocupou mais em controlar do que em cuidar. Helena merece mais do que isso, afirmou, sentindo sua determinação crescer. Cuidado com as suas palavras, doutor. Você não sabe com quem está lidando, Eduardo respondeu, um sorriso frio brotando em seu rosto. Ele se afastou, deixando Fernando preocupado e inquieto. A situação se agravou quando, alguns dias depois, Helena começou a perceber que havia algo errado. Fernando parecia tenso e distante, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Fernando, o que está acontecendo? Você não está sendo você mesmo ultimamente, ela questionou, preocupada com o estado emocional dele. É só um pouco de estresse com o trabalho, Helena. Eu estou bem. Ele tentou disfarçar, mas Helena não se deixava enganar. Eu conheço você, Fernando. O que está te incomodando? Podemos enfrentar isso juntos. Ela insistiu, sua voz suave e encorajadora. Ele hesitou, pensando se deveria contar a ela sobre Eduardo e suas ameaças. É complicado. Tem a ver com meu passado, e eu não quero que isso te afete, disse ele, evitando o olhar dela. Se é algo que pode nos afetar, eu preciso saber. Não quero que você carregue isso sozinho, Helena afirmou, sua determinação inabalável. Fernando sentiu seu coração apertar. Ele sempre quis protegê-la, mas agora a situação parecia diferente.
Ele percebeu que precisava ser honesto. Eduardo, ele está tentando desacreditar meu trabalho. Ele encontrou informações do meu passado e está usando isso contra mim. Fernando revelou. Sua voz trêmula ao falar. A expressão de Helena mudou, e um olhar de raiva e determinação tomou conta de seu rosto. Ele não pode fazer isso. Vou confrontá-lo. Não vou deixar que ele te prejudique, ela disse, levantando-se da cadeira como se estivesse pronta para uma batalha. Helena, não. Isso pode ser perigoso. Você não sabe até onde ele pode chegar. Fernando tentou dissuadi-la, mas ela estava decidida. Se ele está jogando sujo, eu também vou jogar. Você não vai enfrentar isso sozinho. Fernando. Não mais, Helena declarou. E Fernando sentiu uma onda de gratidão e amor por ela. Naquele momento, ele percebeu que não importava o que seu passado guardava. Juntos, eles poderiam enfrentar qualquer adversidade. E, acima de tudo, Helena não era apenas sua paciente. Ela se tornará uma parte essencial de sua vida, e ele não poderia deixá-la lutar sozinha. A batalha estava apenas começando, e juntos, eles estavam prontos para enfrentar o que viesse pela frente. Helena estava nervosa enquanto se preparava para o evento beneficente que ocorreria naquela noite. O salão estava decorado com elegância, as luzes brilhantes refletindo em cada detalhe meticulosamente planejado. Mas, apesar da atmosfera festiva, seu coração pesava com a responsabilidade que carregava. Aquele seria o momento em que, finalmente, confrontaria seu irmão, Ricardo, e exporia suas manipulações. A ideia de fazer isso na frente de tantas pessoas a deixava inquieta, mas ela sabia que era necessário. Quando chegou ao local, Helena foi recebida por aplausos e sorrisos. Os convidados, muitos deles doadores generosos e apoiadores da causa, estavam animados para ouvir sobre os novos projetos que ela e Fernando haviam idealizado para o hospital. Ela procurou por ele entre a multidão. Ao encontrá-lo, sentiu um alívio. Fernando estava conversando com um grupo de médicos. Ao perceber Helena, seu rosto iluminou-se com um sorriso caloroso. Ele se aproximou e pegou a mão dela. Você está deslumbrante, ele disse, seus olhos refletindo admiração. Obrigada, Fernando. Mas hoje não é sobre isso. Eu preciso de você ao meu lado, especialmente quando eu confrontar Ricardo, respondeu Helena, a voz um pouco trêmula. Fernando assentiu, sua expressão tornando-se séria. Eu estarei aqui. Juntos, vamos resolver isso. À medida que a noite avançava, Helena sentia a adrenalina pulsar em suas veias. Finalmente, o momento chegou. Ao subir ao palco para fazer seu discurso, ela respirou fundo, tentando manter a compostura. O salão estava lotado, e os olhares estavam fixos nela. Com o microfone em mãos, ela começou a falar sobre a importância da solidariedade e da união para transformar vidas, mas sua mente estava focada em outros pensamentos. Hoje, estamos aqui para celebrar não apenas nossas conquistas, mas também para garantir que a verdade prevaleça. Começou Helena, sua voz firme. É com um coração pesado que eu tenho que falar sobre uma traição que ameaçou, não apenas minha vida, mas também a de uma pessoa que se tornou muito importante para mim. Os murmúrios começaram a ecoar na plateia. Ela olhou para Fernando, que a encorajou com um aceno de cabeça. Eu me refiro ao meu irmão, Ricardo. Ele tentou me manipular e desacreditar a pessoa que, sem dúvida, me salvou. Para aqueles que não sabem, Ricardo tem estado por trás de uma série de mentiras que visavam arruinar a reputação de Fernando. Os rostos na plateia se transformaram em expressões de choque
e curiosidade. Helena podia sentir a tensão no ar ou não poderia deixar que isso acontecesse. Fernando não é apenas um médico excepcional. Ele é um homem íntegro que dedicou sua vida a salvar vidas, incluindo a minha. Nesse momento, Ricardo se levantou. Sua expressão de desdém. Você não sabe do que está falando, Helena. Está sendo manipulada por ele. O que você tem a ganhar com isso? Helena não hesitou. Eu ganhei minha vida, Ricardo. E, mais importante, eu ganhei uma nova perspectiva sobre o que realmente importa. A verdade sempre vem à tona. E eu tenho provas das suas ações. Ela gesticulou para um dos organizadores do evento, que trouxe à luz uma tela de projeção. Imagens começaram a surgir, mostrando mensagens trocadas entre Ricardo e várias pessoas que ele havia subornado para espalhar rumores sobre Fernando. A plateia ficou em silêncio, enquanto as evidências se desenrolavam. Essas mensagens provam que você tentou me manipular e destruir a vida de um homem inocente. Eu não vou deixar que suas mentiras me dominem mais, disse Helena, sua voz cada vez mais firme. O rosto de Ricardo ficou pálido enquanto a plateia começava a murmurar, a indignação crescendo. Ele tentou protestar, mas a força do discurso de Helena era avassaladora. Você não é a única que se feriu, Helena, ele gritou. Mas sua voz soava fraca diante da verdade que estava se revelando. A sala estava em choque. A verdade exposta, a decepção e o apoio a Fernando eram palpáveis. Os convidados começaram a se manifestar. Alguns se levantando em apoio a Helena e Fernando, outros em desaprovação ao irmão dela. Isso é inaceitável. Alguém gritou da plateia. Você deveria se envergonhar, Ricardo. Helena olhou para Fernando, que a observava com orgulho. Ela sentia que, finalmente, havia libertado não apenas a si mesma, mas também Fernando de um peso que pairava sobre eles. A verdade tinha um poder imenso, e ela estava disposta a usá-la. Com o apoio do público, a segurança foi chamada. Em poucos minutos, Ricardo foi conduzido para fora do evento, ainda protestando e tentando se defender. A plateia começou a aplaudir. E Helena sentiu uma onda de alívio e liberdade. Ela tinha enfrentado seu maior medo. Ao fazer isso, se libertou das correntes que a prendiam ao passado. Fernando se aproximou dela enquanto os aplausos ecoavam, e ele a envolveu em um abraço apertado. Você foi incrível, Helena. Estou tão orgulhoso de você. Obrigada, Fernando. Não poderia ter feito isso sem você ao meu lado. Ela respondeu, seu coração pulsando de emoção. Com o apoio da verdade revelada, Fernando conseguiu recuperar sua reputação. As alegações de Ricardo foram investigadas, e ele enfrentou consequências legais por suas ações. A justiça finalmente havia sido feita, e Helena sentiu um peso se dissipar. A vida deles poderia seguir em frente, mais fortificada do que nunca. Algumas semanas depois, no novo hospital que haviam inaugurado juntos, Helena e Fernando estavam em uma sala vazia, observando os primeiros pacientes chegarem. A luz do sol entrava pelas janelas amplas, iluminando o espaço que agora abrigava esperança e cura. Olha quantas vidas podemos mudar, disse Helena, um sorriso suave no rosto. E tudo isso começou com um ato de bondade. Você deu a chance a si mesma e a tantas outras pessoas, respondeu Fernando, olhando nos olhos dela com uma intensidade que a fazia sentir um calor no peito. Eles trocaram um olhar profundo, repleto de significado, sabendo que haviam superado não apenas os desafios externos, mas também suas inseguranças pessoais. Fernando se aproximou. Em um gesto suave,
Segurou o rosto de Helena com as mãos. Eu não posso imaginar minha vida sem você agora, Helena. Você me mostrou que a vida é cheia de segundas chances e que o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Ele declarou, seu olhar fixo no dela. E eu nunca pensei que poderia sentir isso novamente. Você me deu a força de que eu precisava para enfrentar meus medos. Ela respondeu, suas palavras sendo um sussurro entre eles. Então, em um momento que parecia eterno, Fernando se inclinou e a beijou. O beijo era suave, mas cheio de promessas de um futuro juntos. Helena sentiu a conexão entre eles crescer. Um novo começo se formando em meio às ruínas do passado. A força do amor e da superação os uniu de uma maneira que nenhum deles poderia ter previsto. Naquele instante, eles souberam que estavam prontos para enfrentar o que viesse a seguir, juntos.